E aí, guitarristas e violonistas, hoje a gente vai falar sobre gravação de guitarra e violão em estéreo. É um assunto bastante simples, mas traz dúvidas recorrentes, então a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto hoje. Vamos lá! Antes de continuar o assunto desse vídeo, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal. Por favor, não é um pedido à toa, é um pedido importante. O YouTube reconhece esse canal como um canal relevante, ao passo que ele cresce em números. E se vocês se inscreverem, o YouTube vai levar esse conteúdo para mais pessoas. Se esse conteúdo é útil para vocês, não tem por que vocês não desejarem que outras pessoas recebam esse conteúdo também, tá? Então, clica no botãozinho, se inscreve e vamos nessa. Bom, antes de começar a gente vai ter que entender uma coisa bastante básica, o que é um som mono e o que é um som estéreo. A gente tem geralmente dois alto-falantes que emitem som pra gente. A gente tem sistemas hoje com 5 fontes sonoras, 6, 7 fontes sonoras, mas você tem, via de regra, os sistemas estéreo funcionando ainda como a grande maioria dos sistemas pelo mundo, certo? Portanto, você tem um emissor L e um emissor R, uma caixa de som R e uma caixa de som L, um alto-falante L e um alto-falante R. Contrário. Um alto-falante R e L no seu fone de ouvido também. Então você tem, via de regra, na grande maioria dos playback systems pelo mundo, uma situação de 2 emissores de som, certo? Um de um lado, outro de outro. Vamos nos basear neste tipo de sistema para falar o que é um som mono e o que é um som estéreo. Um som mono é quando você tem a mesmíssima informação nas duas vias. Ou seja, tanto L quanto R estão te enviando o mesmo sinal. Logo, você tem a sensação de que esse sinal está no centro. Já falamos isso num outro vídeo aqui também, mas a gente tende a perceber a direcionalidade do som baseado na diferença com que os nossos ouvidos escutam o mesmo som. Se alguém fala comigo naquela direção, eu vou ouvir melhor desse ouvido do que deste aqui, então eu vou ter a noção de que essa pessoa está desse lado. Se essa pessoa estiver falando de frente, eu vou ouvir igualmente nos dois ouvidos, logo a sensação é de que a pessoa está na minha frente. Então quando você estiver na frente de dois alto-falantes, como esses dois alto-falantes aqui atrás, e você tiver um som mono, a sensação que você tem é de que ele está vindo de uma caixa fantasma no centro. O nome que se dá para esse som que vem aparentemente do centro, a gente não tem nenhuma fonte sonora no centro, a gente tem nas laterais, mas a sensação é de que o som vem do centro. E o nome que se dá para isso é Phantom Image, ou imagem fantasma, né? Porque é uma sensação baseada na maneira como a gente percebe direcionalidade a partir dos nossos ouvidos. Então isso é o que a gente chama de mono. É o mesmo sinal, a mesma quantidade de volume, a mesma informação dos dois lados. Quando você tem um som estéreo, você tem diferença entre um lado e outro, e isso já caracteriza o que a gente chama de estéreo. Essa diferença gera não só uma sensação de direção, mas gera também uma sensação de amplitude, de amplidão, faz com que a gente entenda que esta informação sonora tem maior tamanho, ela é mais ampla, panoramicamente ela cresce, certo? Então, via de regra, quando a gente utiliza gravações de guitarra em estéreo ou de violão em estéreo, e aqui eu estou falando da mesmíssima execução, ou seja, eu não estou falando de você gravar uma base do tipo X e uma base do tipo Y, L e R. Eu estou falando de você gravar uma base de um lado e a mesmíssima base do outro, porém execuções diferentes. Por quê? Porque a informação tem que ser outra. Você não tem como trabalhar com uma imagem estéreo se você tiver a mesmíssima informação dos dois lados, como eu acabei de explicar. Então você precisa, mesmo que seja a mesmíssima execução, o mesmíssimo trecho, as mesmíssimas notas com as mesmas durações, você vai tocar 2 vezes e vai ter execuções diferentes do mesmo material musical. Certo? Isso gera a sensação estéreo. Nós vamos para o Logic e eu vou mostrar para vocês o que significa você ter uma imagem mono, uma imagem estéreo do mesmo trecho musical, da mesma execução musical, certo? E a gente vai fazer esse teste também com o violão. E vocês vão perceber que não adianta duplicar aquela base que você gravou e que deu super certo. Nossa, como ficou bonito, nunca toquei tão bem. Vou duplicar, fazer LR no pan e sonhar que aquilo vai soar estéreo. Não vai funcionar nunca, por conta das razões que eu acabei de explicar. Vamos para a tela do Logic, lá vocês vão entender melhor.
Então aqui no Logic a gente vai fazer o seguinte, eu vou gravar uma base de guitarra qualquer, aí eu vou duplicar essa trilha e vou colocar uma totalmente para a esquerda, uma totalmente para a direita. E aí vocês vão ver que nada muda com relação à imagem estéreo. Na sequência, eu vou gravar um novo take dessa mesma base e vou colocar L e R. E aí vocês vão ver que com o take novo, a imagem estéreo se amplia absurdamente, ou seja, o efeito estéreo acontece. Tá? Então vamos ao primeiro take. Bom, o que vocês estão ouvindo então é mono. Eu vou duplicar esse cara. Dupliquei o canal, vou colar essa trilha aqui embaixo também. Vou colocar uma totalmente L e uma totalmente R e vocês vão ver que eu só ganhei volume. Ok, agora a gente vai fazer a gravação de uma nova execução e vamos ver qual é o efeito. Vocês vão perceber já na gravação a diferença. Então vamos ouvir agora a versão estéreo disso aí. Comparado com a versão mono. Mais uma vez estéreo. Então aqui com o violão na mão agora a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que agora eu estou usando um microfone, um condensador apontado para o violão ao invés de colocar a guitarra em linha, tá? Então o violão aqui está microfonado. Eu vou gravar uma base qualquer, mais uma vez, e vou gravar uma segunda execução para vocês observarem o efeito estéreo. A gente vai comparar com a execução mono também. Ok, agora eu vou gravar uma segunda execução desse mesmo trecho musical. Vou duplicar essa trilha, vou colocar a de cima totalmente para a esquerda e a de baixo totalmente para a direita. E na gravação, mais uma vez, vocês já vão perceber a diferença. Ok, então percebam a diferença quando eu tenho duas execuções diferentes, uma L, uma R, e quando eu tenho uma execução única. Na verdade, quando eu tenho uma execução única, eu tenho apenas aumento de volume. Bom, gente, imagino que tenha ficado muito claro para vocês como é que você faz para que um trecho musical soe estéreo numa gravação. Ok, ainda fica aquela pergunta de quais trechos eu gravo em estéreo, quais trechos eu gravo em mono. Via de regra, você vai ver no rock bases sendo gravadas em estéreo, solos sendo gravado mono, um riff bastante importante sendo gravado
gravado em estéreo, enquanto de repente algo mais pontual, algo que tem o sentido mais de colorir, né, aquela situação musical, sendo gravado mono, colocado de um lado só ou algo assim. Mas não existe regra, a verdade é uma só: se aquilo soa bem, você fez a coisa certa; se aquilo soa mal, você não fez a coisa certa. Simplesmente. Além do que, pensar que soa bem, soa mal também é relativo e vai depender do ouvido de cada um. Então sintam-se livres para buscar, no caso de execuções de guitarra e de violão, onde você acha que uma guitarra deveria soar estéreo, onde você acha que ela deveria soar mono, quais execuções fazem mais sentido em estéreo ou em mono. Tá legal? Lembrando que se vocês ouvirem os discos e prestarem atenção, vocês vão descobrir onde você tem, na grande maioria das vezes, a situação estéreo e onde você tem, na maioria das vezes, uma situação mono. Ok? Bom, é isso aí, gente. Esse assunto é bastante simples, mas como as pessoas têm dúvidas recorrentes sobre esse assunto, eu resolvi fazer um vídeo falando especificamente disso. Espero que essas dúvidas tenham sido sanadas. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aqui nos comentários. Se tiverem outras ideias, deixem aqui nos comentários, tá? E a gente bate um papo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.